@marquinhosxt, obrigada pela sua sugestão. Todos com certeza conhecem o Sonic, um ouriço azul extremamente veloz. Ele liberta todos os seus amigos das garras da tirania do Robotnik. Ele é na verdade um jogo, mas para aqueles que não estão lembrados do jogo, eu vou explicar. Sonic Hedgehog foi criado por uma empresa chamada Sega em 1991. O objetivo da criação é para o jogo competir com Mario Bros, que também é muito popular. O personagem Ouriço Azul, com uma personalidade forte e alta velocidade, foi projetado e criado por Naoto Oshima, onde a versão original, que é a japonês, é chamada de Senior Ursus. Estreou em 23 de junho de 1991 na América do Norte. Uma curiosidade bem legal do Sonic é que sua cidade natal, onde ele nasceu, se chama Christmas Island. E o jogo consiste em você coletar anéis e derrotar o Robotnik e libertar os amigos de Sonic. Usar as esmeraldas do caos como poderes para derrotar os capangas do Robotnik. Depois de explicar como é o jogo e a sua origem, agora eu vou contar uma cripteoria chamada Sonic, eu sou seu fã. Cripteoria inspirada em um compilado de vídeos curtos de humor chamado O Maior Fã de Sonic. Oi, eu me chamo Serin e eu vou contar uma experiência bem bizarra que eu tive com o Sonic, que é o meu personagem favorito. Eu jogava muito Sonic com um amigo que era bem mais velho do que eu. Eu vou chamá-lo carinhosamente de Dado. Ele amava Sonic tanto quanto eu, mas eu o perdi por conta da depressão. Eu fiquei bem mal por um bom tempo. Quando chegou o meu aniversário, eu tive uma surpresa. Era a irmã de Dado. A gente se abraçou e ela me deu o presente. Animada, ela fala: "Você vai gostar da surpresa." Eu agradeci e a gente comemorou a festa. Foi uma festa bem simples. Era apenas eu e meus familiares. Depois da festa, quando eu abri o presente, eu chorei de alegria. Eu tinha ganhado uma pelúcia do Sonic e eu vi um micro embrulho. E quando eu abri cuidadosamente, era um pendrive preto. Aí a irmã de Dado explicou que a pelúcia ela comprou, mas que o pendrive era de seu irmão. E nesse pendrive tinha vários jogos de Sonic, dos clássicos até os atuais. E a irmã dele contou que a mãe deles estava fazendo uma faxina pesada, doando muitas coisas. E ela pediu para a mãe dela guardar o pendrive, pois queria fazer uma surpresa para uma amiga que era muito fã de Sonic. Quando eu olhei para o pendrive, eu desabei a chorar. Eu abracei a minha amiga. Agradeci pelos presentes. Animada eu falei: "Eu estou muito ansiosa para jogar os jogos de Sonic." Eu convidei a irmã dele para dormir lá em casa e também jogar o jogo comigo. Mas a irmã dele me explicou que ela precisava voltar para casa, pois a mãe deles não estava muito bem.
por conta de ter perdido o filho. Eu falei, entendi. Tudo de bom, vá em paz. Se precisarem de qualquer coisa, eu estarei aqui. Ela agradeceu e foi embora. Depois disso, se passaram alguns dias. E o Sonic acabou ficando de enfeite na minha escrivania. E eu decidi então tirar um tempo para jogar o Sonic. Eu preparei o videogame, liguei a TV e eu conectei o pendrive. O pendrive rodou de boas. E apareceu vários jogos de Sonic. E tinha um jogo de Sonic que chamou muito a minha atenção. O título era estranho. Era mais ou menos assim: Sonic No More Innocence. Que no português fica Sonic Não Mais Inocente. Achei intrigante esse título e decidi clicar. A abertura do jogo abriu normal, com a logo da SEGA, e mostrou a abertura. O céu tava de noite, mas a parte que eu estranhei muito é que a abertura estava em preto e branco, e a música tocava normal, e o Sonic aparecia normalmente, apontando o dedo. Aí eu fiquei do tipo, não, isso não tá certo. Eu desliguei o videogame e tirei o pendrive e o reconectei de novo. Cliquei no título, mas a abertura não ficou colorida, ela continuou em preto e branco. E a música tocando normalmente. Eu fui nas configurações da TV, eu testei a matriz, as cores da televisão e tava normal. Até voltei para a televisão aberta para fazer um teste e eu vi que os canais estavam com a coloração normal. E quando eu voltava para a tela do jogo, estava em preto e branco. Aí eu fiquei do tipo, quer saber? Eu vou jogar assim mesmo. Cliquei em Start e a parte que bugou minha mente é que quando apareceu a Green Hill, ela estava colorida. Eu fiquei do tipo, como assim? Eu pensei que ia ficar em preto e branco direto. Acho que isso foi uma falha técnica. Foi o que eu pensei. Eu jogava normalmente, eu coletava os anéis. Mas quando eu chego para metade da fase, a música do nada parou. Eu fiquei do tipo, ué, cadê a música? Estranho. Aí eu decidi deixar pra lá. Já que eu deduzi que o jogo estava com problema técnico, então eu decidi deixar pra lá e continuar jogando mesmo assim. Terminando a fase, eu fui parar na história do jogo. E na história, o Robotnik arquitetou um plano maligno para acabar com Sonic. E nesse plano, ele criou um Sonic diabólico para atormentar o pobre Sonic e o deixá-lo louco. E o plano do Robotnik era torturar o Sonic psicologicamente, usando aquele Sonic diabólico. Eu reconheci aquele Sonic. Ele era o Sonic.exe. Eu li a respeito dele e sinceramente a história dele é bem ruim. Mas eu decidi deixar pra lá e continuar jogando, já que eu achei interessante a história de usarem o Sonic.exe como armamento contra o próprio Sonic. Quanto mais avançava na história, mais sombrio ficava, pois o Robotnik arquitetava o seu plano de forma bem sombria e macabra. E eu senti que a história ficava cada vez mais pesada e séria, pois na história mostrava o Sonic agindo normalmente, mas o Sonic.exe imitava o Sonic, imitava suas falas. E o Sonic obviamente se incomodava e pedia para que o .exe parasse de imitar ele e que fosse embora. Mas ele nunca ia embora. Sonic falava coisas do tipo, uma aventura nos espera, não há tempo a perder. E o .exe imitava ele dizendo, uma nova aventura nos espera.
O Sonic gritava: "Me deixe em paz!" Uma das falas que me deixou um pouquinho intrigada é quando o Sonic fala assim para o Robotnik: "Se prepare, pois eu vou acabar com a sua tirania, Robotnik. Você irá cair." E o ponto XZ falou uma coisa bem intrigante. Em vez de imitar ele simplesmente falou isso aqui: "Robotnik, eu não vou para o inferno, você vai." Sonic revoltado gritava com o ponto XZ falando: "Vá pro inferno você." E lá pro final da história, depois de torturar bastante psicologicamente o Sonic fica doidinho e até fala igual ao ponto XZ. Ele ainda conversa com o ponto XZ falando: "Hey, ponto XZ, você gosta, né, de torturar as pessoas, não é? Como você gosta de torturar as pessoas?" E o ponto XZ ele dava risada. E a história termina com os dois falando: "Eu sou Deus." E é claro, com o Sonic retrucando o ponto XZ falando: "Agora sou eu que digo isso." Eu sinceramente achei aquilo bizarro, mas continuei jogando. E depois dessa cena bizarra, apareceu outra cena do Sonic tristonho. E a cena corta para os amigos de Sonic, preocupados com o mesmo. E a Amy Rose pede para que o Tails converse com Sonic para saber o que está acontecendo, pois eles estão muito preocupados. E o Tails vai lá conversar com o Sonic. Sentado no gramado, ele vê o Sonic chorando muito. E o Tails pergunta se está tudo bem. Aí o Sonic desaba, falando que não aguenta mais. E que tem um cara muito doido se passando por ele, imitando ele. E ele até explica para o Tails o que andou acontecendo na Green Hill. Pois teve um dia em que o Sonic salvou a Green Hill e ele até se gaba falando isso. Finalmente a Green Hill está salva de novo. Mas no dia seguinte, quando ele foi olhar a Green Hill, ele viu o ponto XZ rindo bastante, falando, imitando ele, mas de uma forma bem diferente. Ponto XZ falou: "Finalmente, a Green Hill está destruída de novo." Sonic olha em sua volta e ele fica bem horrorizado no que vê. Tudo realmente estava destruído. Os animaizinhos estavam todos desvividos. As águas estavam contaminadas. Sonic não conseguiu descobrir qual que era a substância que o ponto XZ usou para contaminar os mares. Depois de contar tudo isso, Sonic volta a chorar muito. E o Tails pergunta pra ele: "Sonic, você quer um abraço?" Muito triste, o Sonic fala que quer sim um grande abraço. Os dois se abraçam. Tails pergunta se o Sonic não quer ficar um pouco com seus amigos. Knuckles acabou de comprar comida. Sonic fala que não quer e que quer ficar um pouco sozinho. Tails compreende e vai embora. Ao voltar junto para os seus amigos, Tails fala do que está acontecendo com Sonic e os amigos dele ficam muito tristes. E algo bizarro acontece. A tela travou, literalmente. Apertei todos os botões, mas só que nenhum funcionava. Revoltada, acabei xingando baixinho. Fruta que pariu. Desliguei a televisão, religuei de novo. Desconectei o pendrive e conectei de novo. Eu pensei que eu ia começar o jogo tudo de novo. Mas não, o jogo parou na fase onde exatamente eu parei. Eu fiquei muito aliviada por isso. A tela voltou normal e eu apertei avançar. Eu fui para a segunda fase, era Green Hill novamente, o céu estava de noite. Por enquanto, estava colorido. Eu joguei essa fase normalmente também. Mas quando eu cheguei para metade da segunda fase, a música parou do nada de novo. Eu fiquei do tipo, não é possível, esse jogo tá com problema, só pode. Eu decidi ignorar e ir avançando. Depois da segunda fase, chegou a terceira fase.
E sinceramente, essa foi uma das fases mais assustadoras que eu já joguei. Essa fase era em preto e branco. E o Sonic estava muito triste. Seus olhos desciam lágrimas. E ele começou a falar comigo, pedindo para que eu não movesse ele. Eu não entendi do porquê que ele não estava querendo que eu movesse ele. Se não movesse o personagem, o jogo não acontece. Aí eu movi ele. O Sonic começou a correr super rápido e eu perdi o controle dele. Eu não conseguia fazer o Sonic parar de correr. E a cena perturbadora acontece. Sonic correu tão rápido que ele se machuca gravemente nos espinhos. E foi aí que eu finalmente entendi do porquê que o Sonic não queria mais que eu mexesse nele. Era porque ele queria se machucar. Eu sinceramente me senti muito mal. Os amigos dele aparecem e tiram ele dos espinhos. Sonic foi levado para um hospital. Internado, ele foi diagnosticado com depressão profunda. E descobriram que o Sonic também é autista. Os amigos dele o abraçam e ficaram ao lado dele. Eu achei essa cena muito bonita. E é óbvio, né, que o jogo continuou em preto e branco. Eu sinceramente, eu queria parar nessa cena bonita. Mas só que o jogo ainda não tinha terminado. Tinha uma seta escrito continuar. Eu apertei por curiosidade. Eu queria terminar logo o jogo, pois eu tava me sentindo muito mal pelo Sonic. Por ele estar machucado, enfaixado, internado no hospital. A tela ficou preta e apareceu um ser bizarro. Ele se chamava No More Innocence. E ele começou então a fazer justiça. Ele não só desviveu o ponto XZ, como ele também começou a atormentar psicologicamente o Robotnik. E o próprio Robotnik estava tendo pesadelos e não conseguia dormir, por conta do No More Innocence. E ele sempre chegava o No More Inocente de ouriço maldito. Nesse ponto eu comecei a dar muita risada. E outra coisa bizarra acontece. Robotnik pega um de seus revólver, põe a bala na boca e aperta o botão. E ele dorme profundamente. A verdade é que o Robotnik estava muito cansado de ser atormentado pelo No More Innocence. Mas tem uma coisa que eu não gostei. O No More Innocence também queria levar o Sonic, pois ele estava levando o ponto XZ e o Robotnik, e ele queria levar o Sonic. E foi aí que eu saquei tudo. O No More Innocence é a depressão. Quando eu apertei continuar, o jogo deixou tudo mais explícito. O Sonic e o Robotnik sempre tiveram depressão. Ou melhor, No More Innocence. E eles ignoravam, achando que não era nada. E aos poucos a depressão foi consumindo eles. No More Innocence, ele é silencioso. Ele chega sem aviso. E quando ele silenciar totalmente a vítima, ele a leva embora. Quando o Robotnik teve a ideia de criar o Sonic.exe para atormentar o coitado do Sonic psicologicamente, foi aí que a depressão do Sonic atacou. O No More Innocence foi aparecendo aos poucos, de forma silenciosa. E ele estava tentando silenciar o Sonic. Estava tentando levar o Sonic embora. Já o Robotnik não tinha mais salvação, pois o No More Innocence já o silenciou completamente, pois o Robotnik é um ditador amargurado e muito rancoroso, frustrado, que só queria que o mundo funcionasse do seu jeito, sendo que não é assim que a banda toca. O mundo é de todos, e para cada um o mundo funciona de um jeito. E o Robotnik não entendia isso, e o pior é que ele não queria aceitar isso. E o No More Innocence chegou para quebrá-lo com isso, e o levou completamente. Depois disso, apareceu mais uma fase, que também era em preto e branco. E nela mostrava o Sonic, e o inimigo era o No More Innocence. E a função do jogo parecia simples, derrotar o inimigo, que era o No More Innocence. Mas só que a fase não era fácil, era bem difícil. Eu já perdi 2 vezes.
E quando foi pela terceira vez, com muito custo, eu consegui derrotar o No More Inocence. E o jogo me mostrou o que aconteceria se eu perdesse. Na terceira tentativa, o Sonic ia ser completamente consumido pelo No More Inocence e ia se desviver. Mas o jogo também mostrou o que aconteceu quando eu venci. Mostrou o Sonic sorridente se tratando da depressão. E mostrou também o No More Inocence desaparecendo aos poucos, até sumir de vez. E pro final da cena, mostrou o Sonic se divertindo com seus amigos. Cartão de título aparece, escrito fim. E o jogo finalmente acaba. Aí eu fiquei me perguntando, será que meu amigo não conseguiu salvar o Sonic? E como ele já era uma pessoa depressiva, acabou se desvivendo? Depois disso, eu comecei a fazer uma oração para ele. Sentada na cama, eu peguei o Sonic e o abracei fortemente. Isso porque no jogo eu me identifiquei, pois eu também tenho o No More Inocence e estou fazendo tratamento contra a depressão. Bom, é isso, meus amigos. Essa foi a criptoteoria. Muito obrigada por ter assistido. Até mais. Tchau.